Mas eu posso olhar pra vocês, né? Pode, olhar pra cá pode. aqui eu vou me sentir muito solitária. Assim, ó, eu não, preciso desse isso, contato. Isso, Van, fica aí. Eu me chamo Natália Rosseto, sou idealizadora da NR Avaliações Psicológica, sou formada em psicologia com aprimoramento em clínica psicanalítica e atualmente meu foco são esses dois, né? Tanto atendimento clínico da psicanálise, dentro da abordagem psicanalítica, quanto a avaliação psicológica. Tudo começou, na verdade, a minha história com a psicologia foi desde o colégio. Eu queria muito fazer psicologia, então eu não vim de uma família que tenha muitos recursos, então eu falei, preciso arrumar um emprego para fazer faculdade. Consegui arrumar um emprego, fiquei nele durante 9 anos e aí nesse processo aprendi muita coisa nessa empresa, que eu entrei lá como estagiária, saí de lá num cargo um pouco melhor, né? Então aprendi muitas questões empresariais lá, mas em paralelo fui fazendo a formação em psicologia, me apaixonando, e aí começou a surgir um incômodo, porque dentro dessa empresa onde eu trabalhava não tinha nada relacionado à psicologia, eu queria estar em contato com o ser humano, né? Desenvolver mais minha capacidade de trabalhar com a psicologia em si. E aí eu recebi um convite, eu lembro nitidamente, um dia eu estava em casa almoçando e reclamando assim, falando um pouco com a minha mãe como que eu estava cansada, que eu estava numa empresa que era muito boa, que me dava estabilidade, mas não me trazia muita realização. E aí meu celular tocou e era uma mensagem da Vanessa me convidando para participar do Oficina dos Sonhos, né? Que era um processo de coaching profissional, né? Era um grupo. Eu super aceitei, veio na hora e no momento exato e comecei a fazer esse coaching com ela. E aí fui me desenvolvendo, descobrindo que talvez até sem saber eu tinha uma veia empreendedora, mas que estava adormecida em alguma parte de mim. E aí falei, eu tenho que fazer alguma coisa para sair da empresa e investir nessa área. Essa empresa onde eu trabalhava era uma empresa de medicina e segurança do trabalho e que bem nesse processo, né, nesse finzinho, eu estava saindo de lá querendo me desligar, começou a surgir uma necessidade que era avaliação psicológica para a área de segurança do trabalho. Então começou a ter algumas demandas e eu me agarrei a elas e comecei a fazer já dentro da empresa. Então saía de lá e atender alguns clientes. Falei, vou me retirar por completo e vou investir só nessa área. E não é fácil, porque você está 9 anos dentro de uma empresa, você tem um salário, você tem uma renda, você tem uma rotina, né? E se desprender dela é um pouco difícil. Então, com o processo do coaching, eu coloquei tudo no papel e falei, vou arriscar. E fui. Na psicologia, a gente não tem nada sobre a parte burocrática que é ter uma empresa, né? Então, um cliente me pediu nota fiscal, eu falei, para emitir nota fiscal é só abrir um CNPJ, né? E abrir o CNPJ, só que o CNPJ tem várias tributações. E aí você vai entrando numa área que você não tem muito conhecimento, mas que você vai se desenvolvendo. E é difícil para quem não tem conhecimento nenhum de mercado. Abri a empresa e fui tentando contatar clientes. Então, todos os dias eu sentava, entrava no Google e procurava assessoria em medicina de segurança do trabalho, procurava empresas que precisavam desse tipo de avaliação sem ser assessorias, então empresas de metalúrgica, de construção civil, e fui fazendo um checklist e ligando para todo mundo, e fiquei assim durante muito tempo. E as coisas não apareciam, né? Era muito investimento emocional, tempo, e as coisas não surgiam. Então foi, acho que, a época que eu mais me desesperei. A gente começa a querer pensar em desistir, não, vou entregar currículo junto. Só que eu falei, não adianta, eu vou voltar da onde eu mal saí. Eu preciso continuar nesse caminho, né? E fui. E aí, de contato em contato, foram pingando alguns contratos que ainda não davam muita rentabilidade, mas ainda assim eu já me sentia realizada, que eu falava, tenho um cliente, pelo menos, formal. E aí, no meio disso tudo, parei para me questionar no sentido, é só isso que eu quero, né? Eu lembro que no processo do coaching, uma das perguntas era como você vai se colocar no mercado, quais são os seus planos? E os meus planos eram, em 1 ano, tentar correr atrás dos clientes, e aí eu me dei conta que eu já estava fazendo isso, estava querendo apresentar a minha empresa no mercado. Então, assim, não é nada desesperador. Tudo que eu planejei, de fato, está acontecendo, né? É que no meio dessa carreira empreendedora, a gente às vezes sonha que as coisas vão ser fáceis. E quando a gente se dá conta, tudo que a gente programou acontece, de pouquinho em pouquinho, mas acontece. Em paralelo a isso, eu tinha um grande sonho em entrar em uma instituição pública, federal, para prestar um outro tipo de avaliação psicológica. E aí foi uma outra luta, que era arrumar um lugar que tivesse as condições legais e um preço acessível para uma renda que eu tinha, né? Porque eu guardei uma boa renda para investir.
E aí foi frustração atrás de frustração, porque quando o lugar tinha um preço bacana, não tinha todos os alvarás. Quando tinha todos os alvarás, o preço era 3 vezes maior do que eu pretendia. Então, assim, eu lembro que na época que eu estava procurando, o meu namorado, que era o que mais me incentivava, ele foi escalar e ele ficou 15 dias fora e eu não tinha para quem chorar, assim, naquela época. Eu falava, não vejo a hora dele voltar. Mas aí quando ele voltou, eu falei, olha, não estou encontrando, eu vou desistir, porque não encontro tantos clientes, não encontro lugar, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Ele falou, não, vou te ajudar. E a gente começou a procurar juntos. E nada. Aí um certo dia à noite, como eu falo, as coisas sempre acontecem de maneira que a gente menos espera, né? Eu tava à noite, eu falei, vou procurar no Facebook, tem esses grupos, vou pedir indicação de espaço por lá. E aí mandei num grupo e a Luciana, que é a dona desse espaço que eu tô hoje, me chamou e falou, eu tenho, você não quer ir lá visitar e tudo mais. Só que era na região do centro de São Paulo e eu sempre tive preconceito, falei, nossa, não quero, né, nessa região. Falei, mas eu vou lá. Vim, me encantei pelo lugar, me encantei pela pessoa, que é a Luciana, e aí, por coincidência ou não, ela era credenciada nessa instituição que eu queria entrar. E aí tive esse espaço, começa um outro processo que é difícil, que é entrar em contato com os órgãos, com a vigilância sanitária, com a prefeitura, com o corpo de bombeiro. E aí foi um perrengue atrás do outro. Agora eu tô com tudo, eu tô com espaço, tô com alguns clientes, tô com o meu espaço totalmente regularizado, vou lá nessa instituição e solicitar meu credenciamento. Cheguei, né, nessa instituição, eu olhava quase que mensalmente o site para ver se estava faltando alguma coisa, fiz uma pastinha, fui lá bater na porta deles. Fui dia 12 de abril. Cheguei lá e descobri que o credenciamento tinha fechado no final de março. Tava 12 dias atrasadas, assim. E aí eu falei, poxa vida, eu fiz a locação de um espaço por 1 ano. Eu não tenho retorno financeiro ainda muito grande para manter só o meu caixa. Eu vou ter... E ainda, quando eu bati lá, falou, não vai esperar 1 ano, porque em novembro vai abrir novas inscrições. Aí eu chorei muito, me desesperei no começo, mas eu falei, não, faltam só alguns meses. Em novembro eu tento o credenciamento de novo. Chegou em outubro, o site atualizou falando que não teria mais inscrição, que seria somente anual, então era para aguardar até março. E aí você senta e fala, vou colocar no papel para ver se eu realmente tenho condições de manter isso daqui, ou se talvez eu entrego e tento mais para frente, Só que eu falei assim, foi tão difícil chegar aqui, não vai dar para continuar com tanta tranquilidade, mas ainda assim dá, né? E aí eu falo que o mais importante nesse trajeto são as pessoas que estão ao seu lado, que sempre me incentivaram muito, sempre acreditaram e sempre falaram, você é tão nova, você está no caminho, não desiste, eu tô com você. E aí as pessoas que estão ao seu redor te ajudam muito. Socorri muito a Vanessa na época, teve uma época que eu falei, nossa, tô desesperada, mas continua. Falei, vou continuar nessa história, né? Fiz alguns cursos para melhorar meu currículo. Então foram muitas frustrações, foram muitos nãos, né? E aí eu falei, além disso, eu vou tentar, além de contato com as empresas, eu falei, preciso me fortalecer na profissão, vou tentar fazer parcerias com algumas pessoas. E aí fui conhecendo vários profissionais. E as coisas foram chegando até a mim, assim. Eu lembro que uma pessoa me chamou no Facebook e falou, você faz avaliação psicossocial. Eu queria uma supervisão, eu dei supervisão e aí dessa veio mais 2 e dessas 2 veio mais uma terceira que falou, olha, eu tenho uma plataforma de curso online, por que você não faz um curso? Eu falei, nossa, mas um curso online? Não sei, nunca ministrei nada. Aí ela me explicou, eu falei, vou fazer, montei o curso, o primeiro curso foi pequeno, mas foi muito gratificante, foi um curso que as pessoas ligaram, agradeceram e aí depois de algum pouco tempo eu ficava sabendo que elas estavam na cidade, que era curso à distância, na cidade delas conseguindo contratos, então assim, eu estava ainda no perrengue, mas eu estava vendo que as pessoas estavam evoluindo e que de alguma maneira eu fiz parte daquilo. E assim, isso aconteceu esse ano, né, de uma maneira que eu ainda não consegui processar como foi, mas aconteceu, fechei um contrato com uma empresa grande de telecomunicação e que não só pelo valor financeiro que eu tive desse contrato, o reconhecimento que eu tive das pessoas lá dentro. Então, assim, um trabalho que no mercado hoje, às vezes é muito prostituído, que é vendido por um preço acessível, que é só para aplicar teste e corrigir, eu consegui desenvolver um trabalho de olhar o ser humano que está ali, de despertar a vontade dele se conhecer, de se cuidar e tudo mais. E fora isso, despertar esse conhecimento no outro acabou despertando conhecimentos em mim que eu sabia que eu não tinha.
Então, assim, foi muito gratificante. E aí, nesse processo todo, desse vai e volta, né? Continuei aqui, foi assim que eu fui crescendo, foi assim que as empresas foram chegando até mim, até que chegou março de 2017, eu poderia me solicitar o credenciamento de novo nessa outra instituição, né? Para voltar um pouquinho no tema. Então, fui com a cara e coragem, e aí pedi meu credenciamento em março, a vistoria foi só em junho, e meu credenciamento saiu agora em outubro. Então, assim, quando a gente acha que as coisas não vão acontecer, a gente olha para trás e vê que tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo. Se eu tenho que dar algum conselho, se eu tenho ainda o mérito de dar o conselho para quem pensa em empreender hoje em dia, num país como o Brasil é não desistir. As coisas vão ser muito difíceis, a gente tem mais momentos de tristeza do que alegria nesse percurso todo, mas os curtos períodos que a gente tem de alegria e de realização compensa toda a dureza que a gente passa nesse trajeto. É lidar com a realidade, que vai ser difícil, que vai ter muitos nãos, mas é não desistir. Se aquilo faz parte dos seus valores, se aquilo faz parte da sua vida e se isso faz algum sentido para os outros, né? Não só para você. Planos futuros. É muito interessante isso, porque quando a gente está numa zona de conforto, que a gente não imagina as outras possibilidades que tem na vida e de repente a gente é despertado para esse mundo do empreendedorismo, a gente acha que vai traçar um projeto de início, meio e fim. Só que aí você pega que gosto por esses altos e baixos, porque você vai se desafiando, você vai se desenvolvendo e quando você acha que não vai dar conta, você dá. Então acho que a gente nunca... Quem é empreendedor, acho que hoje em dia, acho que nunca chega num limite, né? Meus planos futuros, acho que metade deles já aconteceram, que era fazer a empresa ser referência no mercado. Era entrar nessa instituição, eu já entrei, era fazer nome, eu já cheguei até numa televisão. Então, assim, eu acho que é ir além disso, né? Eu queria ter muito mais clientes, claro que a gente sempre quer mais, mas ainda assim investir em projetos sociais, que eu faço questão. Então, às vezes preservar esse tempo para continuar doando meu tempo para outras pessoas, fazer não só a empresa, você já começa a pensar em outras áreas de mercado, porque você quer empreender em outros segmentos e você quer chegar nas pessoas de uma outra forma. Eu me descobri, eu falo que se um dia, isso também faz parte de um plano futuro, às vezes talvez escrever um livro, não sobre mim, mas escrever um livro sobre alguma coisa, E aí eu falo que a parte da dedicatória já está lá reservada para Vanessa, porque se não fosse ela a olhar para mim, não sei como, e me chamar para participar desse coaching, me mostrar uma vida de possibilidades que eu nem imaginava que tivesse, eu não estaria onde eu estou e nem chegaria onde eu penso chegar. Então, o coaching, a Vanessa não é merchandising. Eu acho que a gente tem muitos sonhos na vida, muitos sonhos, só que a gente nunca para saber o que a gente faz com eles, né? E aí a gente se sabota demais, a gente sempre acha que vai acontecer com os outros, porque os outros têm mais oportunidade que você. Então, pegar histórias de empreendedores que ainda hoje lutam, porque a gente olha o glamour às vezes e não vê a história por trás, isso alimenta muito a nossa vontade de continuar seguindo. Então acho que parar e pensar o que fazer com aquilo que você tem na mente, com as suas fantasias, com seus sonhos é fundamental. E às vezes a gente precisa de pessoas para nos ensinar a fazer isso, né? Então por isso que a Oficina dos Sonhos é uma oficina maravilhosa, que te ensina o beabá das coisas. E vou deixar então o meu contato da empresa, né? Ela presta diversos serviços, não só de avaliação psicológica, mas palestras e tudo mais. O site é www.nravaliaçõespsicológicas.com.br e tem também a página no Facebook, no Instagram. É só curtir lá e saber um pouquinho mais de mim a cada dia.